Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as funções de primeiro grau, continuar falando sobre as funções de primeiro grau. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas propriedades de construção de gráfico e etc. Então, primeira coisa, né, das propriedades de gráficos. Em todas as funções, pelo menos a gente tem sempre uma raiz da função, ou duas, ou no caso de função de segundo grau, mas como a gente está falando da função de primeiro grau, a gente vai ter uma raiz. Então, a raiz de uma função, nesse caso, vai ser o valor de x para o qual y vai ser igual a zero. Então, ou seja, quando a gente for fazer uma função de primeiro grau e a gente quer desenhar graficamente, algumas coisas que a gente pode saber inicialmente são isso, né? A raiz da função, então é uma coisa que vocês vão precisar saber. Então a gente tem, né? A raiz de uma função é o valor de x para o qual y é zero. Então, como vocês sabem, a representação da função de primeiro grau é ax mais b igual a f de x ou y. Então, aqui eu já fiz a substituição por zero. Então, para a gente já ter o valor que a gente encontra nas raízes da função, né? No caso, raiz. Então, a gente pode sempre dizer que nesse caso, isolando, então, o valor de x é o que a gente quer saber. A gente deixa x desse lado mesmo, leva o b para o outro lado, que acaba ficando negativo. E aí, o a está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, a gente tem que a raiz da função de primeiro grau vai sempre ser igual a menos b dividido por a. Então, é até por isso que a gente fala que uma função de primeiro grau não pode ter o valor de a igual a zero, porque aí, fazendo a mudança, as modificações aqui, não tem nem como resolver isso daqui. Então, é a primeira parte da função que a gente tem. E aí, aqui tem algumas representações por desenhos. Eu tirei esses desenhos do livro do poliedro, que é o que a gente está seguindo. E aí, você tendo um ponto, então a gente sabe que para o y igual a zero, então ele vai estar cruzando o eixo x, mas a gente não sabe necessariamente como vai ser a função. A gente só sabe desse ponto no eixo x. A gente não sabe se a função vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. Mas esse é o primeiro passo que a gente tem em relação à raiz da função. Então, é uma coisa que vocês já têm que ter anotadinho, pelo menos para conseguir analisar graficamente, entre outras coisas. A gente tem também o coeficiente linear da função. Então, o coeficiente linear é o coeficiente b da função. Então, desculpa, acabei colocando aqui, mas é o nosso coeficiente b da função. Então, a gente pode dizer que para f de x igual a ax mais b, o f de 0 igual a b vai ser o nosso coeficiente. Então, para a gente saber o coeficiente da função, vai ser o mesmo que fazer para o x igual a zero, que vai dar o nosso b. Então, pode ser mais fácil, e eu acho que é mais fácil, vocês analisarem a função assim, então tendo f de x é igual a ax mais b, e eu sei que o coeficiente linear ele vai ser sempre b, então eu só analiso o valor que está em b aqui, levando isso em consideração. E aí, aqui, a gente já pode observar, por exemplo, né, essas duas questões. É claro que aqui está levando o b como se fosse um valor negativo, um valor positivo, perdão, porque como a
análise aqui, para números que a gente não colocou ainda, a gente deixa sempre o sinal positivo, ele pode estar aqui, mas não quer dizer que o b não possa estar aqui. Isso daqui é só uma representação. Então, aqui vocês conseguem ver a raiz da função e aqui o coeficiente linear da função também. A gente tem também na função o coeficiente angular, ou a taxa de variação. E aí ele serve para a gente analisar como a função vai estar se comportando. Então, tipo, a taxa de variação da grandeza y em relação à grandeza x. Então, por exemplo, eles determinam sempre a inclinação de uma reta, e aí a gente sempre vai analisar dois pontos da função para fazer isso, né? Então, aqui, considerando ele como um a gente tem que o a, quando ele é maior que zero, a função é estritamente crescente. E aí, quando a é menor que zero, a função é estritamente decrescente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma função qualquer, para analisar o coeficiente angular, tendo esses dois pontos aqui, então ponto 1, ponto 2, eu vou sempre fazer. Então, nesses casos, eu faço assim porque é mais fácil por conta da questão sinal, né? Então, x2 menos... y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, isso vai trazer a angulação da nossa reta, a inclinação dela. Então, é basicamente isso, né, que a gente pode dizer. Vai ser a variação de y dividida pela variação de x. Agora que vocês já viram um pouquinho desses pontos, né, das propriedades do gráfico, a gente vai falar um pouco sobre a construção dos gráficos que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui, que é y é igual a 2x menos 1. Então, a gente tem que saber, né, para a construção do gráfico, a raiz e o coeficiente linear. Então, primeira coisa, a raiz. E aí, a gente vai para aquela questão, né? A raiz vai ser dada quando for cruzado no eixo x e o y for igual a zero, nesse caso, né? Que só vai cruzar o eixo x quando o y for igual a zero. Então, aqui, igualando o y a zero, eu tenho 2x menos 1. E aí, fazendo toda essa conversão, fica 2x é igual a 1, então temos isso até o momento. E aí, depois, fazendo a organização dos valores, eu tenho que x vai ser igual a meio. Então, a raiz da nossa função y igual a 2x menos 1 é igual a meio. E aí, aqui, a gente vai ter também o coeficiente linear. Então, como eu falei para vocês, o coeficiente linear é b. Então, eu sei que b vai ser igual a menos 1, que é esse valor aqui que temos na nossa função. Então, eu tenho aqui já tanto o coeficiente linear quanto a raiz. E aí é só fazer a função, né? O gráfico. Aqui eu peguei esse exemplo aqui do nosso livro, mas, por exemplo, se vocês fossem fazer um gráfico, então vocês sabem que para ele cruzar no B, ele tem que ter igual ao f de zero, então o B é igual ao f de zero, e então para x igual a zero, a gente tem o B, né? E aí, para y igual a zero, a gente tem o x, então marcando os dois valores aqui nos nossos eixos de y e x,
é só fazer essa ligação. Então, aqui a gente já tem o nosso comportamento da função que a gente está trabalhando no momento. Então, sobre a construção de gráficos, o que eu tinha para falar para vocês no momento era isso. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a função inversa. Então, antes de explicar para vocês o que é uma função inversa, eu vou explicar um pouco na prática de como funciona a ideia de função inversa com aquilo que vocês já sabem até o momento. Então, primeira coisa aqui, né? Vamos imaginar que a gente tem os conjuntos A e o conjunto B, que é igual, então o A é igual a 2 e 4 e o conjunto B 5 e 9. E a gente tem essa função aqui, f de x é igual a 2x mais 1. Então, aqui, analisando, pegando o conjunto A e trazendo ele para f de x, eu tenho, então, f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. Sabendo que a gente resolve a multiplicação primeiro, então 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, temos este valor aqui, que deu o valor de b. E aí a gente tem também 4. Então, f de 4 é igual a 2 vezes 4 mais 1. Então, 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá 9. Então, vocês podem perceber que o conjunto A, ele gera o conjunto B. Então, são tanto o contradomínio quanto a imagem do conjunto A. E aí, vocês, para entender um pouco melhor, a função inversa é aquilo que a gente faz ao contrário. Então, o que a gente faz com estes valores aqui para que eles cheguem nos valores iniciais da questão. Então, é isso a nossa função inversa. Então, é assim que ela se funciona. Agora, inicialmente, eu não vou explicar para vocês agora como é que foi encontrada essa função, porque vai ser explicada daqui a pouquinho. Mas, para vocês entenderem, eu peguei aqui f de menos 1, então x igual a x menos 1 dividido por 2. Então, a função inversa vai ser aquilo que, a partir desses valores de imagem, eu encontro estes valores aqui. Então, f de menos 1 de 5 é igual a 5 menos 1 dividido por 2, que dá 2, que foi o valor que a gente pegou para chegar no 5. E aí, f de menos 1 de 9 é igual a 9 menos 1 dividido por 2, que dá 4. Então, são esses dois valores aqui que a gente pegou. E aqui a gente consegue entender e encontrar bem a função inversa. Então, a função inversa é exatamente o oposto da função que a gente tem normalmente. Então, você tem uma função, a função inversa vai ser ao contrário disso tudo que a gente está analisando. Então, para deixar claro para vocês também, né? Esse exemplo aqui de função inversa, eu peguei do Ferreto Matemática, porque eu achei mais fácil de explicar para vocês desse jeito aqui. E aí agora a gente vai para algumas observações. Então, a função, ela só vai ter uma função inversa quando for uma função bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora. Então, injetora porque todos os elementos de A têm apenas uma imagem, e sobrejetora, pois o contradomínio é igual à imagem. Então, não vai ter nenhum elemento que vai ser fora da imagem, porque aí a gente tem de forma mais simples desse jeito. Então, é desse modo a questão da função inversa. Agora que a gente tem essa questão da função inversa, vamos entender um pouquinho. Tá, mas eu entendi como é que funciona a função inversa, mas como é que eu vou conseguir montar uma função inversa? Para a função inversa, a gente tem duas coisas para a gente fazer para a gente montar esta função. Então, a gente troca o x por y e o y por x.
e depois a gente isola o y. Então, aqui eu tenho esse exemplo, né? f de x é igual a 4x mais 2. Então, aqui a gente tem que o f de x é igual a y, isso já tinha dito para vocês um pouco, e 4 de x mais 2. Então, a gente troca o x por y e troca o y pelo x. Então, aqui fica x é igual a 4y mais 2. Isso fazendo a inversão, inicialmente. Aí, agora, eu vou isolar o y. Então, eu deixo o y aqui, né? E aí fica x menos 2 igual a 4y. Então, 4y é igual a x menos 2. E aí, eu levo tudo para pro outro lado, fazendo y é igual a x menos 2 dividido por 4. Então, esta é a nossa função inversa aqui, que a gente tem em relação a isso, né? A função inversa vai ser dada por esta equação, dessa função aqui. E aí, vamos ter que fazer assim, né? Felizmente. Então, aí, por exemplo, eu tenho que o y é igual a x menos 2 dividido por 4. Então, todo esse valor aqui dividido por 4. Isso é igual à nossa função inversa. Então, x menos 2 dividido por 4. Então, aqui. E aí, eu faço que a função normal é 4 de x mais 2. Então, para x igual a 2, eu tenho f de 2 é igual a 4, isso para função normal, né? Nada de função inversa. F de 2 igual a 4 vezes 2 mais 2. Então, esse valor vai gerar o 10. Então, aqui eu tenho 2 e 10. E aí, agora, fazendo ao contrário, né? Porque a função inversa é basicamente fazer esse valor aqui ao contrário. Então, eu tenho isso aqui e aí eu cheguei nisso. E aí eu tenho isso aqui para chegar naquilo ali. Aqui eu coloco 10, né? F de menos 1 de 10 é igual a 10 menos 2 dividido por 4. E aí, 10 menos 2 vai dar 8, dividido por 4 é 2. Então, eu tenho que a função inversa de f de x é igual a 4x mais 2 é igual a f de menos 1 de x é igual a x menos 2 dividido por 4. Porque eu, tendo a função normal, eu chego em 10 e fazendo do modo inverso, eu chego em 2. Então, é basicamente isso que significa a nossa função inversa. Então, nessa questão, né? Então, ela sempre vai ter que ser bijetora. E aí vai ser sempre ao contrário. Para nomenclatura, a gente vai nomear as funções inversas como f de menos 1. E é isso que eu tinha para vocês hoje sobre as funções de primeiro grau. Então, da nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as composições das funções. Então, alguns tipos de função composta e alguns estudos de sinal também, além de alguns exercícios. E então, muito obrigada pela atenção. Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no nosso grupo que a gente tem e também nos comentários, se vocês quiserem também. É isso, muito obrigada e tchau, tchau!